Bem-vindo a uma nova série em que viajo pelo mundo todo construindo Lego. Quer dizer, já construí um monte de lugares, mas cada um deles usava muitos conjuntos de Lego. Desta vez, vou visitar 3 países diferentes em 3 continentes distintos por vídeo, construindo principalmente apenas um conjunto. E atenção à revelação: um deles pode ser roubado por um macaco, mas essa história começa na fabulosa Las Vegas. Estamos em Las Vegas, Nevada. Aqui eu construirei o conjunto do horizonte de Las Vegas. Já construí 5 desses em cidades diferentes: Londres, Paris, Veneza, Singapura e Nova York. E como são 13 no total, isso me deixaria logo abaixo da metade dessa lista. Mas antes, tínhamos algumas atrações para ver. Não sei por que estou fazendo essa cara. De qualquer forma, pode parecer estranho, mas Las Vegas me lembrou a Disneylandia. Todos os hotéis tinham temas e uma escala ridícula. Tudo era excepcionalmente limpo e bem cuidado. E havia até réplicas de marcos mundiais, incluindo a Torre Eiffel, as pirâmides e Veneza, completa com um canal grande e coberto. Um hotel até tinha uma montanha-russa, a Big Apple Roller Coaster no New York, que foi muito divertida. E havia shows do Blue Man Group e do Cirque du Soleil, nos quais, devo admitir, adormeci por causa das poltronas confortáveis e do jet lag. Além de exibições nos hotéis, como as fontes do Belágio e um espetáculo bem estranho no Caesars Palace. Nosso hotel, o Flamingo, tinha até flamingos de verdade se espreguiçando na fonte para fugir do calor do deserto. Acho que realmente era bem parecido com a Disneylandia. Visitamos o Omega Mart, que, por alguma razão, só filmei na vertical. Uma exposição de arte bizarra disfarçada de supermercado, com produtos estranhos, salas secretas e passagens ocultas. E assistimos a um espetáculo na Sphere, de um dos meus diretores favoritos, Darren Aronofsky. A própria esfera era realmente algo impressionante, composta por 1,2 milhão de pastilhas de LED em formato de disco de hóquei, exibindo coisas muito estranhas. O que está acontecendo? À noite, todo o lugar ganhava vida com luz. Ouso dizer que era quase tão impressionante quanto as iluminações de Blackpool. Tornava-se cerca de 100 vezes mais movimentado e a esfera ficava incrível. Ah não, está fazendo aquela coisa estranha de gato de novo. Os hotéis ficavam incríveis e as filmagens em lapso de tempo também. Mas o que eu mais amo em Las Vegas é que não havia macacos. Aviso, prenúncio, aviso, prenúncio. Certo, é hora de um segmento desses vídeos que estou chamando de missões secundárias. Visite o Grand Canyon. Tínhamos assentos na frente do helicóptero que decolou no céu azul do deserto de Nevada. Foi incrível ver essa paisagem do ar. É bem diferente do Reino Unido, então foi louco ver o quão árido e infinito era tudo. Vimos o Rio Colorado serpenteando pelo terreno acidentado e vimos a represa Hoover de cima, algo que eu nem imaginava que passaríamos e fiquei mais do que encantado em ver. Dá para notar que não fui eu quem organizou essa viagem. Batizada em homenagem ao então presidente Herbert Hoover, a represa foi construída há quase 100 anos. Tem 221 metros de altura e contém mais de 3 milhões de metros cúbicos de concreto. É enorme e senti que realmente pude apreciar sua grandiosidade do ar. Fiquei emocionado por ver isso. Agora cruzaríamos a divisa estadual para o Arizona e após atravessar o Lago Mead, finalmente avistamos o Canyon ao longe. Aquele medidor piscando no máximo é meu nível de empolgação. Em pouco tempo, a vasta vegetação rasteira deu lugar a quedas dramáticas. E cara, era realmente grandioso. O Canyon foi esculpido pelo Rio Colorado ao longo de muitos milhões de anos, cada um claramente registrado nas camadas de rocha sedimentar. Um homem mais inteligente que eu poderia explicar isso com eloquência, mas aqui está um diagrama que copiei da internet. De qualquer maneira, era de tirar o fôlego. Não tenho certeza se essas imagens fazem justiça à imensa escala e majestade do que estava diante de nós. A paisagem era diferente de tudo que eu já tinha visto. Enquanto descíamos quase 1 quilômetro de profundidade na topografia do West Rum, voando dentro do próprio Canyon, e logo estávamos pousando. Então acabamos de pousar no Grand Canyon. E está fervendo de calor. O chão estava tão quente que, na verdade, eu podia senti-lo através dos meus sapatos, que depois percebi que tinham parcialmente derretido. E meu celular não parava de exibir esse aviso de temperatura. Este é um momento enorme, estou tão feliz por estar aqui. Desculpem pelo protetor solar na câmera frontal. Estou semicerrando os olhos porque também entrei nos olhos. Mas nada podia tirar do momento.
A magnificência pura da vista diante de nós, o Grand Canyon. Não sei bem como descrever. Sou frequentemente muito exagerado, mas isso realmente foi uma das coisas mais espetaculares que já vi na vida. Depois voltamos ao helicóptero. Sabe que isso vai entrar? Não vai, não. Vai sim, e decolamos sobre a borda, o que foi, admito, levemente extremamente aterrorizante. E tão rapidamente quanto havia começado, o cânion deu lugar novamente a um deserto plano e sem características, e estávamos voltando para Las Vegas. Certo, já falei demais, provavelmente já deveria montar um pouco de Lego agora. A animação quadro a quadro é sempre um tiro no escuro ao ar livre por causa da luz variável, especialmente já que estávamos aqui ao nascer do sol. Mas o conjunto era encantador. Tinha a própria placa de Vegas, o Hotel Bellagio, completo com fontes, o Hotel Luxor e a Esfinge, o Hotel Wynn, que achei uma escolha um tanto sem graça e estranha, a Stratosphere e a Fremont Street. Como eu disse, esse é agora o 6º conjunto do horizonte que monto ao redor do mundo e uma maneira maravilhosa de encerrar Las Vegas antes de partir imediatamente para o 7º. Então estou em Berlim com o Dan, e aqui na verdade temos 2 conjuntos para montar, outro Horizonte e o Portão de Brandemburgo, por isso decidimos começar logo. Adoro esses conjuntos, são uma ótima introdução a uma cidade com um manual de instruções funcionando como um guia turístico. Eu montaria a torre de TV, uma estrutura de 368 metros de altura, com uma plataforma de observação em forma de bola de discoteca logo acima da metade. É incrível como algo construído nos anos 1960 ainda pode parecer tão futurista. Pegamos o elevador para cima e, após admirar a vista e avistar imediatamente 3 outros marcos do conjunto, encontramos uma mesa para começar. Como sempre, era incrivelmente original montar um prédio dentro do próprio prédio real. Embora, infelizmente, estivesse muito em silhueta para conseguir boas fotos do produto final aqui em cima. Então eu desceria lá embaixo, mas acabei me distraindo com algo no saguão. Olha só isso, eles têm toda a Berlim feita de Lego. Curiosamente, o Reichstag e o Portão de Brandemburgo são cópias idênticas, peça por peça, do conjunto do Horizonte. Enfim, assim está melhor. Ops! Primeiro havia o Muro de Berlim, que costumava dividir a cidade ao meio. Vestígios dele ainda são visíveis hoje. E até comprei um pedaço supostamente autêntico dele como lembrança, embora eu tenha minhas dúvidas. Em seguida, estava o Reichstag, um edifício maravilhosamente grandioso que abriga o parlamento alemão, completo com sua icônica cúpula de vidro. Depois veio a Coluna da Vitória, com 285 degraus em espiral, e que oferece uma perspectiva diferente da cidade. Não tenho certeza porque incluíram a Torre Deutsche Bahn, muito menos porque está numa cor totalmente errada. Mas então chegamos à própria torre de TV e finalmente ao Portão de Brandemburgo. Mas esse tem um conjunto inteiro só para ele. Vamos chegar a ele mais tarde. Até lá, visitamos outros pontos turísticos de Berlim. Obviamente, é um lugar com uma história muito sombria e notável, e havia lembretes disso em todos os lugares. Mas também há muitas coisas únicas e peculiares na cidade. Essas placas aqui mudam, não tenho certeza exatamente porquê, já que os lugares não se movem. Mas é legal. As tampas de bueiro aqui trazem marcos de Berlim. O Reichstag, a Torre de TV, o Portão de Brandemburgo, a Coluna da Vitória. Essas são bem legais. As faixas de pedestres na Alemanha têm um personagem chamado Ampelmann, que indica quando é seguro atravessar. Obviamente, se estiver vermelho você não pode, mas se estiver verde como foi esse timing, você pode. Há até uma loja inteira do Ampelmann, com camisetas, doces, massas, patos de borracha, mel, ursinhos de pelúcia, meias e globos de neve do Ampelmann. E você está preparado para esta? Pedacinhos decorados do Muro de Berlim com o Ampelmann. Agora há também outro personagem querido, o que nos leva à missão secundária deste capítulo. Encontre os ursos Buddy de Berlim. Veja, o emblema de Berlim é um urso, está até na bandeira da cidade, e frequentemente há um urso posando com turistas perto do Portão de Brandemburgo. Embora eu tenha certeza de que é uma pessoa de fantasia. Mas um urso em particular se tornou um ícone, o Buddy Bear. Várias centenas de estátuas dele estão espalhadas pela cidade. Acabei de avistar um bem ali. Tive a ideia de fotografar o maior número possível, perfeitamente alinhados, e depois reproduzi-los como se fosse um tipo de flipbook. Só consegui encontrar 17, mas foi assim que ficou. Muito legal, e fico aliviado por serem ursos e não macacos.
aviso, prenúncio, aviso, prenúncio. Mas estou me distraindo de novo, desculpem. Vamos montar mais um pouco de Lego. Este é o portão de Brandemburgo, talvez o marco mais icônico de Berlim. Construído no final dos anos 1700, ou, no meu caso, construído em 2025. É uma obra-prima neoclássica e tornou-se sinônimo da cidade. A montagem do Lego foi bem rápida e simples, mas captura com precisão sua elegância. Talvez os cavalos sejam um pouco questionáveis, mas fizeram o melhor possível dada a escala. Cheguei lá bem cedo pela manhã e, embora estivesse muito cansado, isso significou que tive a praça quase inteiramente para mim. Depois, sempre volto mais tarde no dia para ver o quanto ela fica absurdamente lotada. E isso me deixa com uma sensação agradavelmente convencida e satisfeita. Mas qualquer convencimento foi rapidamente desfeito pelo tamanho do portão de Brandemburgo da loja de Lego. Certo, era hora de deixar Berlim para trás e seguir para nosso destino final, a Índia. Ao sobrevoar o país, eu realmente não sabia o que esperar. Ouvimos muitas coisas sobre a Índia e acho que estava esperando o pior. Pois é, há macacos aqui. Mas foi exatamente o oposto. Estava aqui com a família e passamos os primeiros dias em Delhi. Embora eu não tenha filmado muito, era tão caótico quanto lindo. Visitamos todos os principais pontos turísticos e foi uma ótima primeira impressão do país. Depois, filmei ainda menos em Udaipur. Na verdade, fiquei tão doente que mal saí do hotel, mas era um hotel muito agradável. Foi só em Jaipur que realmente experimentei a Índia e tudo o que ela tinha a oferecer. Era novamente muito caótico, muitas vezes extremamente avassalador, mas as pessoas eram genuinamente adoráveis, chegando até a nos ajudar a atravessar as estradas absolutamente traiçoeiras. Este é um trecho meu tentando atravessar uma rotatória, por exemplo, e ainda não consigo acreditar que sobrevivi para contar a história. A arquitetura era deslumbrante e a comida era obviamente incrível. Quer dizer, aqui nossa comida está sendo cozida literalmente em esterco de vaca, mas tinha um gosto ótimo. Chegamos até a visitar o chamado Homem dos Picles da Índia. A única coisa de que não gostei foram os macacos, e eles estavam em todo lugar, em cada telhado e até escalando os fios elétricos. Mas por enquanto mantiveram distância. Aviso, prenúncio, aviso, prenúncio. Até então já tínhamos visitado 3 cidades diferentes e seguiríamos em seguida para o lugar com o qual eu estava sem dúvida mais empolgado, o Parque Nacional de Ranthambore. Antes de terminar visitando e, é claro, construindo o Taj Mahal, essas longas viagens tinham se tornado uma das minhas partes favoritas da Índia. Você nunca sabia exatamente o que veria pela janela em seguida. Bem, digo isso, mas dava sempre para contar com a presença de macacos, às vezes sozinhos e mantendo uma distância saudável, ou às vezes famílias inteiras. E nosso motorista foi rápido em nos alertar sobre eles. É perigoso. Eles às vezes podem pular dentro do carro. Sempre havia algo para observar. Não me entediei nem por um instante. As horas passaram como se não tivessem existido. E logo chegamos a Ranthambore, o que me leva à missão secundária final. Ver um tigre selvagem. Estávamos hospedados em uma pousada de safari, tão elegante que até a rainha já se hospedou aqui nos anos 1960. É, sem dúvida, um dos meus lugares favoritos em que já me hospedei. Esta pousada é insana, por isso vou mostrar um tour. Aqui está a sala principal, tem uma lareira, uma escrivaninha, uma cama adorável e um sofá, além de uma varanda com vista para o resto da pousada. Por aqui fica o banheiro, lá estou eu. Olá, 2 pias. Tenho acho que uma penteadeira, por aqui um vaso sanitário completo com ducha higiênica, delicioso. E depois a banheira e o chuveiro. Olhe só isso. Veja só, as árvores do lado de fora do quarto estão cheias de morcegos dormindo. Na verdade, havia animais silvestres em todo lugar. Abelhas, pássaros, papagaios, corujas, lebres, esquilos e, infelizmente, macacos. E isso era só no hotel. Pela manhã, acordaríamos ao amanhecer para fazer um safari e, torcendo os dedos, conseguiríamos vislumbrar um tigre selvagem. O jipe que nos deram não inspirava exatamente confiança com os lados e o teto abertos. Senti-me um pouco como comida de tigre enquanto dirigíamos pelo ar fresco do amanhecer e entrávamos em seu território. Nunca tinha feito um safari antes, mas aquilo parecia a coisa mais autêntica. Um jipe com teto aberto em estradas de terra esburacadas no meio do mato.
O sol surgia através das árvores ao longe quando avistamos nosso primeiro animal, um antílope nilgai. Havia pavões em todo lugar também. Parecia que, aonde quer que fôssemos, mais 2 ou 3 saíam correndo dos arbustos. E também havia incontáveis cervos do Ganges. Vimos martins pescadores, mais papagaios e até crocodilos serpenteando de forma sinistra pela água. Mas a única evidência de tigres que tínhamos visto até então eram suas pegadas. Quase tudo por ali estava escondido. A região é lar de uma abundância de animais, incluindo leopardos, ursos preguiça, hienas, porcos espinhos e muito mais. Mas já adianto, não vimos nenhum deles. A esperança estava nos tigres. Quando você está no topo da cadeia alimentar, não precisa se esconder. E ao contornar uma curva perigosamente perto de um lago infestado de crocodilos, nossa sorte estava prestes a mudar. Tigre 1 está ali, segundo está ali. Um par de tigres estava deitado do outro lado do lago, aparentemente irmão e irmã, com apenas 1 ou 2 anos de idade. Fiquei secretamente um pouco desapontado por estarem tão distantes, mas ainda assim foi uma visão incrível. Então, de repente, a mãe deles surgiu furtivamente bem perto de nós, a meros passos do jipe. E acho que prefiro que fiquem longe. Foi aterrorizante, não havia literalmente nada nos separando. Perguntei ao guia se os tigres podiam nos atacar, e ele respondeu com total naturalidade: sim, mas geralmente não atacam. Não foi nada tranquilizador. A mãe logo se afastou furtivamente e voltamos a observar os dois do outro lado da água. Então perguntei ao guia se os tigres nadam ou entram na água, e ele mais uma vez disse: sim, mas geralmente não entram. Na sequência, vimos um entrando na água. A princípio, apenas andava sem rumo pela água, mas ao virar a cabeça, partiu direto em nossa direção. Saiu da água e subiu na margem novamente, assustadoramente perto, e depois caminhou talvez 5 ou 10 metros do jipe, sentando-se. Espero que esta imagem demonstre o quão próximos estávamos de um tigre selvagem, com literalmente nada entre nós. Ele olhou em nossa direção, mas como o guia havia dito, simplesmente não estava interessado. Talvez eu não pareça gostoso o suficiente, mas certamente não estou reclamando. E foi aí que notamos o outro tigre na água, saindo dela a pouca distância. Os irmãos se cumprimentaram e depois se separaram. Acho que assim humanos são mais fáceis de caçar. Com toda a justiça, eles realmente não ligavam para nós, caminhando preguiçosamente pela margem. Nem sequer se importavam com esses pássaros, ou talvez a dança defensiva adorável deles fosse simplesmente aterrorizante para um tigre. De qualquer forma, toda a experiência foi maravilhosamente surreal. Estar tão perto de um animal selvagem tão grande, perigoso e belo foi de longe o ponto alto da viagem. Sinto-me incrivelmente sortudo por ter vivido isso. Não é algo que eu vá esquecer algum dia. Certo, era hora de montar o Taj Mahal. E não sei se você notou todas as minhas pistas sutis de prenúncio, mas as coisas não saíram como planejado. Veja bem, o Taj Mahal fica em um complexo cercado e não permitem que você leve nada para dentro. Isso significava, infelizmente, que eu não conseguiria montar o conjunto de Lego no próprio monumento. Tudo bem, eu simplesmente o montaria aqui na pousada de safari, explicaria isso a você e depois filmaria o original. Além disso, quando monto esses conjuntos, às vezes gravo um lapso de tempo, como fiz em Berlim, outras vezes gravo uma montagem com cliques e estalos, como fiz na Estátua da Liberdade. E às vezes gravo em stop motion, como fiz com o conjunto de Las Vegas. Para fazer isso, primeiro monto o conjunto fora da câmera, depois gravo todas as imagens necessárias, desmonto peça por peça e inverto o vídeo para dar a impressão de que está se montando sozinho. E esse era o plano com o Taj Mahal. Montei-o na noite anterior fora da câmera e bem cedo pela manhã o filmaria na minha varanda antes de seguir para o verdadeiro Taj Mahal. Um plano bastante sólido. O que eu não sabia era que daria terrivelmente errado. A manhã chegou com o grasnar de morcegos frugívoros e assim que posicionei meu tripé, um macaco apareceu e imediatamente avançou contra mim. Deixe-me lembrá-lo. Este quadro aqui é o rosto do mal puro. Peguei uma cadeira para me defender, meio que dancei com ele em círculos, consegui entrar em segurança no meu quarto e fechar a porta. Ele não ficou nada feliz com isso. Como eu disse, era um quarto de hotel muito agradável.
E tenho certeza de que ele não queria nada mais do que virar tudo de cabeça para baixo procurando algo para roubar. Meu Deus, por que eles são assim? Ah, não gosto disso de jeito nenhum. Já encontrei macacos pelo mundo todo, e basicamente são os mesmos em todos os lugares. Na melhor das hipóteses, eles surrupiam seus pertences, como vi acontecer com turistas na Indonésia, ou talvez até urinem em você, como aconteceu comigo pessoalmente no Marrocos. Mas é muito provável que mordam você, o que significa hospitalização imediata e injeções antirrábicas no estômago. Para quem só viu macaco em zoológico, macacos são o mal. Eles tentam roubar suas coisas, mordem. Olhe só esses dentes. Caramba. Ah, eu estava tentando filmar o Taj Mahal. Depois de verificar se as demais janelas estavam fechadas, percebi que estava seguro e encostei o rosto bem na vidraça. Ele não gostou nada disso. Meu Deus, o Taj Mahal ainda está lá fora. Será que vou conseguir filmá-lo? Olha esses dentes, olha as mãos. Nossa! Ele está tentando arrancar o adesivo. Sai daí, sai daí. Sai daí. Mas então ele se virou e pulou de volta para a parede da varanda, indo direto em direção ao Taj Mahal. E milagrosamente passou direto por ele. Mas então um segundo macaco apareceu e este estava muito mais interessado. Esse cara também está brincando com ele? Ah, fantástico. Por favor, deixe isso em paz. Ah, cara. Bem, essa é a minha história com o Taj Mahal. Não poderia ter dado mais errado nem se eu tivesse tentado. E ele levou parte dele. Ele está literalmente comendo o Lego. Os dois sentaram-se no muro, mastigando pedaços do meu Taj Mahal, e depois começaram juntos a destruí-lo sistematicamente. O macaco menor tirou a cúpula do topo e depois nunca mais foi visto, enquanto o maior não poupou nada. Ah, cara, não, pare com isso. Pare, por favor, pare. Ah, isso é tortura. Mal consegui assistir preso sem poder fazer nada no meu quarto. Pare com isso. E ele foi bem minucioso. Ah, cara. Ficou assim por um bom tempo e após uma eternidade o macaco grande finalmente foi embora. Acho que o caminho está livre. Isso é o que restou do meu conjunto de Lego. Muitas das peças sobreviventes estavam rachadas e tinham marcas de dentes. Salvando isto, o topo está intacto, na verdade. Ah, eles fizeram cocô. Obviamente, estão me zoando. Isto aqui está todo mastigado. Assim como isto. Tem uma peça aqui também toda mastigada. Acho que é tudo. Vou tentar recuperar o que conseguir se houver alguma no chão lá embaixo. Mas uau! Eventualmente chegamos ao verdadeiro Taj Mahal. E era exatamente tão incrível quanto eu sempre imaginei. Um grandioso monumento ao amor eterno. Foi a maneira perfeita de encerrar a Índia, e com ela, uma aventura selvagem e imprevisível. Amei cada minuto disso, bem, quase cada minuto. E espero muito que você tenha gostado deste vídeo. Espero que esses vídeos de viagem saiam a cada 2 ou 3 meses a partir de agora. Então nos vemos na próxima vez no Egito, na Filadélfia e na Islândia.